Unidade 1. Números, operações e noções elementares da álgebra. Vamos dar continuidade em nossos estudos de matemática. Então, vamos lá. Capítulo 6. Cálculo mental. O cálculo mental é escrito com números naturais, textos e contexto. Será que o dinheiro que eu economizei é suficiente para comprar o que eu quero? E o troco do supermercado? Vai sobrar dinheiro para eu guardar? Frequentemente, dúvidas como essas aparecem no seu dia a dia. Saber calcular mentalmente o seu troco, o valor que você tem guardado, é muito importante, pois assim você saberá se possui valor suficiente para uma compra. Não dialogando, você já passou por uma situação em que precisou fazer um cálculo mental? Por que você acha que o cálculo mental é tão importante para o nosso dia a dia? É importante para controlar nossas finanças, né, terceiro ano? Então vamos teorizar. No dia a dia escolar, utilizamos a folha, o lápis e a borracha o tempo todo. Esses materiais estão sempre à disposição para uma anotação ou ajuda de solução de uma situação ou problema. Porém, em alguns casos, por exemplo, para marcar a pontuação dos jogos na quadra de esporte, geralmente estamos sem lápis e papel. Como então calcular um troco ou a somatória de um ponto de um jogo? Simples, utilizando o cálculo mental, ou seja, calculando mentalmente. Então vamos aprender mais sobre isso, terceiro ano. O cálculo mental é muito importante para facilitar a nossa vida. Nem sempre quando vocês vão para a quadra, vocês têm o papel para anotar os jogos de vocês, né? Então, a gente precisa, né, usar o nosso cálculo mental, muitas vezes, para saber quem está ganhando, quem está vencendo, quando vamos ao mercado, comprar alguma coisa, porque nem sempre a gente está com uma calculadora na mão. Então, a gente calcula uma estimativa, mais ou menos um preço de uma coisa para saber se o dinheiro vai dar para comprar, tá bom? Então, isso é importante. O cálculo mental é importante porque facilita a nossa vida, tá? Então, vamos começar a treinar o cálculo mental aí? Quanto que é 10 mais 10? 20. 20 mais 20? 30. E assim é o nosso cálculo mental, tudo bem? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Página 4. O cálculo mental é o simples ato de pensar em forma diferente de calcular cada tipo de situação ou problema para se adaptar a determinadas situações. As estratégias que cada um utilizará para o cálculo são pessoais. Uma das formas que você poderia utilizar é a decomposição dos números. Observe aí, ó. 2.300 mais 1.500. Então, a gente faz assim, ó. 2.000 mais 1.000 dá 3.000. Depois ele pega 300 mais 500 que dá 800. Então, ele vai calculando assim. Aí tem o exercício resolvido, ó. Todos os anos acontece no Brasil a Corrida Internacional de São Silvestre. Supondo que uma parte dos brasileiros que participam dessa corrida tenha nascido em São Paulo e que desses 2.200 são mulheres e 3.300 são homens. Quantos paulistas aproximadamente participam de São Silvestre? Bom, para resolver esse cálculo mentalmente, pode-se pensar da separação das unidades de milhar e das centenas para somá-las separadamente. E em seguida, somar os dois resultados. Observe: 2.000 mais 300 mais 3.000 dá 5.000. 200 mais 300 dá 500. Somando tudo isso junto, 5.500. O número de paulistas que participam da São Silvestre é aproximadamente 5.500. Então, tem gente que faz esse cálculo assim. Coloca primeiro a unidade de milhar, depois outra unidade de milhar, depois ele junta. Depois ele vai com a centena, juntando com outra centena, e assim ele obtém um resultado, tudo bem? Então, é uma forma muito pessoal de fazer esse cálculo mental. Vamos lá, terceiro ano, página 5. Lúcia é dona de uma casa de bolo muito famosa em sua cidade. No próximo final de semana, ela promoverá um curso para suas funcionárias sobre a importância do cálculo mental. Leia uma das situações que será proposta no curso e responda. Se uma cliente compra um bolo com R$ 32 e paga com uma nota de 100, qual será o valor do troco? Como que ela utilizou? Eu sei, 32, né, é igual a 30 mais 2, então 100 menos 30 dá 70, 70 menos 2 dá 68. Olha, cada um precisa de um jeitinho, ó. A cliente gastou R$ 32 e pagar com uma nota de R$ 100. Portanto, o cliente terá R$ 68 de troco. O valor do troco será 68. Então, vocês podem fazer a subtração. Aí vem o número 5 aqui, ó. A dona Ana comprou uma bicicleta nova e vai pagá-la em formas parceladas. Ela já pagou duas parcelas, a primeira é de 100 e a segunda é de 150. Quanto que a dona Ana já pagou por sua bicicleta? Resolva utilizando o cálculo mental. É simples, ó.
Coloca 100 mais 100 dá o quê? Dá 200, mais os 50, 250. É o método da decomposição, tudo bem? Aí vem o número 6. Marcelo recebeu R$ 1.000 como premiação de melhor vendedor do mês da loja em que ele trabalha. Desse valor, ele decidiu utilizar 500 para pagar algumas contas e o restante depositaria na sua poupança. Com base nessas informações, responda os itens a seguir utilizando o cálculo mental. Quanto que o Marcelo guardou na poupança? Se você sabe que 1.000, ele tinha 1.000, ele gastou 500, sobrou o quê? Sobrou 500 no terceiro ano. É aquela questão de vocês calcularem mentalmente. 1.000 menos 500 dá quanto? 500. E se você 1.000 tirar 1.000, ficou o quê? Nada. Então, só um cálculo mental, sempre o número inteiro é bem mais fácil para vocês compreenderem o cálculo mental. Se eu tenho 100, eu tiro 50, ficou o quê? 50. E se eu tenho 50, eu tiro 25? Ficou 25. E são os cálculos mentais. Tudo bem, meus amores? Então, vamos continuar. Terceiro ano, página 6. Se Marcelo tivesse ganhado apenas 800 e utilizado os 300, quanto sobraria? É só uma subtração. Se ele utilizou 300, conta aí, ó, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, quanto sobraria? Em terceiro ano, 500, né? Então, vamos lá para a letrinha C. O Marcelo tivesse ganhado R$ 1.000, então, e utilizado os 900, quanto sobraria? É aquilo que a tia Paula fala para vocês. 900 até chegar no 1.900, R$ 1.100, tudo bem? O número 7 aí, ó. Em um jogo de basquete, o time de Roberto, né, fez 15 pontos no primeiro tempo e o time de Eduardo 15 pontos. Com base nessas perguntas, responda os itens A, B, utilizando o cálculo mental. Quantos pontos dois times fizeram juntinho no primeiro tempo? Essa aí tá muito fácil, né? Terceiro ano. Deu quanto? 15 mais 15, 30 pontinhos. Vamos lá para a letrinha B. Se o time do Roberto tivesse feito 10 pontos, qual seria a diferença de ponto entre os dois itens? Você conta 10 para chegar no 15, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 5 pontinhos apenas. Por isso que a conta de subtração é sempre fazer que a tia Paula falou. Chegar até o resultado é muito mais prático. Então, vamos agora aqui para o número 8, ó. Resolva as situações problema abaixo com o cálculo mental e escreva como esse cálculo foi desenvolvido. Joana tem 25 selos, seu irmão tem 30 selos. Juntos, os dois têm quantos selos na coleção? Só você juntar, vamos lá. 30 mais 20, 30, 40, 50. Com mais 5, deu quanto? 50. No terceiro ano anterior ficou, então, quantos? 55 selos. Aí depois vem a letrinha B, ó, da página 7. Ontem o Paulo possuía 240 tampinhas. Hoje ele ganhou mais 130 de seus amigos. Quantas tampinhas ele tem ao todo? Você pega o 240 mais 130, ó. 200 mais 100 dá 300. Com mais 40 e mais 30 dá quanto? 270. Então, 100, 200, 340, 50, 60, 70. Tudo bem? Aí vem aqui o número 9, ó. Faça a decomposição. Decomposição é quando eu desfaço o número dos numerais a seguir para calcular o resultado das operações. Observe a resolução da letrinha A. Eu tenho 76 mais 34, mas eu vou ter que fazer como? Decompondo, ó. 70, põe os 70 mesmo, mais 30 que deu 100. Depois 6 mais 4 que dá 10. O total todo dá 110. Aí nós temos aqui, né, o resultado aí, né, da letrinha A. E como ficaria a letrinha B? Olha só. Você pega então, ó, 22 mais 82. Você pega 20, né? 20 mais o 80, que é igual a 100. Depois você pega 2 mais o 8, que dá 10. E colocando tudo junto, dá 110. Tá bom? Aí vem a letrinha C, 948. Você pega o 900 mais 100, que é igual a 1.000. Depois você pega 40 mais o 60, que dá 100. Depois 8 mais 2, que dá 1.110. Vocês têm que separar a centena, dezena e depois a unidade. Isso é a decomposição. A letrinha D, 647 mais 463. Vamos fazer primeiro o 600. Eu pego o 600 do primeiro nome, que dá centena, depois mais o 400 do outro número, que é a centena também, que dá 1.000. Depois pega só a casinha da dezena, ó, 40 mais 60, que dá 100. Depois só a unidade, ó, dá 7 mais 3, que dá 10. E soma o total. Tudo bem?
Assim, vocês vão continuar que nem a tia Paula falou. Separa centena, dezena, unidade. Se tiver unidade de milhar, primeiro unidade de milhar, depois bota centena, depois a dezena, unidade. Deem continuidade aí. Aí no número 10, eles falam assim: nos cálculos a seguir, encontre o algarismo que faltam para completar corretamente as operações. Então, vocês têm que prestar muita atenção aí, ó. Na letrinha A, eu tenho aí o 2, o 6, o 2 e o 1, e nós temos o resultado. O que vocês vão fazer? Assim, ó, eu tenho um 9 lá embaixo. Então, o que falta um lá em cima para dar 9? A conta de mais. Então, com certeza seria 8 mais 1 dá 9. Eu tenho um 6 para dar 9. 6, 7, 8, 9. Coloca o 3. Depois eu tenho um 2 para saber qual que vai dar 7. Eu já tenho 2, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Eu ponho o número 5. Eu tenho um 5 embaixo, né? Só que eu já tenho um 2 lá em cima. Quanto que falta para chegar no 5? 2, 3, 4, 5. Então, é colocar o número 3. Então, é isso aí. Pegue o número lá de cima que já tem, olha o que está embaixo para somar, que é continha demais, para achar o resultado. Tudo bem, terceiro ano? Mais uma vez a letrinha B, ó. O número 1, aí tem o número 3 em cima, tem o 4, 4 e a resposta embaixo. Então, olha só, eu tenho um 4, com certeza vai ter que dar um 0 aí, mas como é que vai ser? Então, vai com certeza o número 10, ó, 4, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que colocar o 6 lá em cima. E aí, subiu o 1 lá em cima. O que vai fazer agora, tia? Parece que deu 10 de novo. 10 mais 1, 10. Deu 3 mais 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente vai ter que ser o quê? O 6. E em seguida, vocês têm outro 0 aí, ó. Presta atenção, terceiro ano. 4 vai ter que dar 10. Aí só que tem um lá de cima. Quanto que deu? Vai dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente o 5. E depois tem o 5 aí, tem que dar. Eu tenho um 3 já, né? Não, minto, eu tenho 1. Então falta 3. 3, 4 e 1. Porque vocês não podem esquecer que foi um emprestado para lá. Desse aí que a tia Paula falou da letrinha B, tá? Prestem atenção que sempre tem um que já foi emprestado para um amigo. Pode não aparecer aí que você tem que fazer um cálculo na mente. Aí vem a letrinha C, ó. Nós temos o numeral de cima, temos o numeral embaixo e já temos o resultado. Então, olha só, eu tenho 1 até chegar no 3, com certeza é o número 2, tá? Ó, 1, 2, 3. Depois eu já tenho 9. Eu tenho 9 embaixo, mas eu tenho 2 lá em cima. Conta 2 até chegar no 9, 7. Depois você tem ali o 5 até chegar no 8, 5, 6, 7, 8, é o 3. Depois você já tem o 2 lá em cima e tem um 5, quanto que falta? O número 3. E assim sucessivamente. Pega o número que você já tem, olha o número de baixo e vai contando até chegar lá que vocês conseguem colocar o resultado aí, tá bom? Então, mão na massa, vamos calcular bastante, use bastante o cálculo mental, que na próxima aula nós vamos aprofundar mais conhecimentos aí, tá bom, meus amores? Beijo!